divertido, muito bonito, muito engraçado, carinhoso, me fazia bem, me fazia feliz, me fazia sorrir. Só que a minha família sempre foi uma família que não tem papas na... fala na sua cara o que pensa, que ri da sua cara se não gosta de algo, que não respeita a sua opinião, seus limites. Digamos que uma família tóxica. E quando eu apresentei esse meu namorado, as pessoas ficaram perguntando o que eu tava fazendo com ele. Porque ele era cowboy. Por mais que ele fosse cowboy, ele era um menino muito do bem. E minha família ria de mim, zoava, falava mal dele, fazia piadinhas e tentavam me diminuir como pessoa e como mulher. Eu, com 15 anos de idade, era uma adolescente, vivendo um momento muito especial na minha vida. Eu não tava nem aí porque eu tava tão apaixonada por ele, porque era tão incrível. Nós falávamos de sonho, de casamento, de construção, de futuro. Era tudo muito mágico, tudo muito bonito. Só que depois de 2 anos, enquanto eu tava com ele, era tudo perfeito. Pra uma realidade em que eu não enxergava quando eu tava com ele, não era o tipo de homem que a minha mãe desejava pra mim e ensaiava pra mim. Então ela pegava muito no meu pé. E com a idade que eu tinha, a situação que eu vivia, com a família que eu tinha, com tudo aquilo, eu decidi simplesmente terminar o relacionamento. Porque eu queria, digamos, seguir o roteiro que a minha família estava colocando que eu deveria seguir. Comecei a comprar essa ideia de uma forma positiva e comecei a pensar que eu era muito nova para pensar em casamento e as coisas que eu pensava com ele. Então, eu decidi deixá-lo. E é claro que foi um grande sofrimento, mas a gente continuou seguindo. O tempo foi passando, eu decidi que não queria relacionamento com ninguém. Queria viver, ser feliz, conhecer pessoas, mas eu não conseguia ter sentimento e me envolver. Só que o tempo foi passando, os anos foram passando, e eu cheguei nos meus 19 anos de idade. E ali eu comecei a cansar daquela vida de conhecer pessoas, mas não me jogar, não me aprofundar. Lá no fundo, eu ainda gostava do meu cowboy. Só que eu conheci um cara. E quando eu conheci esse cara, foi assim, ó, pum, eu me entreguei de primeira. E foi um relacionamento onde eu gostava muito dele, mas ele fazia umas perguntas meio bizarras, como por exemplo, com quem que eu tinha ciúmes do meu passado, ele queria saber de detalhamento, e ele tinha ciúmes de coisas minúsculas, ele me desprezava, qualquer mínimozinho erro era motivo dele me xingar, enfim. Acabava que ele tinha esses ciúmes, mas no fundo ele sempre mostrava que era porque ele tinha tanto sentimento por mim que ele tinha ciúmes até de quem passou pela minha vida, porque ele queria ser o único de tudo. Mas meio que ficar com ele me fazia bem. Ele me tirava, eu ainda era muito dependente, e ele me tirava daquela dependência, ele me tirava daquele ciclo, daquela família tóxica. Então, por mais que às vezes ele poderia ter uma reação um pouco abusiva, mas eu não reconhecia isso, no final das contas, então ele começou a colocar na minha cabeça de que nós tínhamos que ter um filho. Por quê? Que, tipo, se a gente tivesse um filho, a gente ia ser muito mais eu e ele, a gente ia ter muito mais tempo juntos, a gente ia ficar um pouco mais independente. E aí, o nosso relacionamento começou a ficar muito difícil, porque ele me desmerecia. Igual eu falei, qualquer engamento, foi uma gestação, assim, difícil pra caramba. O tempo foi passando, a gente continuou brigando, mas aí o tempo foi passando, as coisas foram consertando, as brigas foram diminuindo. Não, ele não tinha mais tantos motivos pra falar de mim, pra ficar com ciúmes do meu passado, porque eu também tinha motivos pra falar, erros que ele tinha cometido comigo pra jogar na cara dele. Então, pra gente não entrar num fluxo de briga, a gente acabou diminuindo as nossas brigas e não tocando mais no assunto. Ele sempre foi um excelente pai, mas amor de verdade, eu nunca senti por ele. Eu sempre me pegava pensando no meu ex-grande amor da minha vida, no meu primeiro namorado, no meu cowboy. Ele mudou para os Estados Unidos e cumpriu exatamente o sonho que nós tínhamos quando éramos jovens. Ele foi viver a realidade que nós sonhávamos juntos. E sempre me passa pela minha cabeça, será que eu devo deixar o meu parceiro, o meu marido? Ou será que isso vai ser mais um desgosto para a família? Porque quando eu namorava o cowboy, eles sempre me criticaram e falaram que eu era um desgosto, que eu fazia várias escolhas erradas na vida. E todas as escolhas que eu fiz, todas as coisas que eu fiz, foi julgada e foi mal vista. E eu fico me perguntando, será que eu não vou fazer bagunça, deixar um relacionamento para tentar me aventurar, tentar reencontrar o meu grande amor e saber se realmente não é com ele que eu devo ser feliz?